Corpus Hermeticum. Livro 4, de Hermes Atat, a cratera ou a monada. Estudo do versículo 01 ao 11. Anteriormente nos estudos. Deus é o princípio e a glória de todas as coisas, sendo fonte do intelecto, da natureza e da matéria. Tudo surge de sua potência, que contém em si a energia, a necessidade, o fim e a renovação. No caos primordial, onde havia apenas obscuridade, água e um sopro sutil, surgiu uma luz sagrada que separou e ordenou os elementos, dando início à criação. Com isso, os elementos mais leves subiram, os mais pesados desceram, e o fogo, através de sua ação, dividiu e sustentou o universo em equilíbrio, sendo veiculado pelo sopro divino. O céu foi organizado em 7 círculos, esferas planetárias, e os deuses apareceram sob forma de astros, ajustando a ordem celeste. Cada deus produziu, por seu próprio poder, os seres vivos, animais, plantas e sementes humanas. Os humanos foram criados para testemunhar a obra divina, dominar o que está sob o céu e contemplar o movimento dos astros da natureza, a fim de conhecer o poder divino e fabricar o bem. Assim se iniciou a vida humana e sua busca por sabedoria, regulada pelos ciclos dos deuses, esferas. Tudo o que nasce, mesmo que pareça diminuir, será renovado conforme a necessidade e o ciclo natural estabelecido pelos deuses. O divino é, portanto, a própria combinação ordenada do cosmos, e é nele que a natureza encontra seu lugar e sua renovação. Estudo dessa semana. Desde a criação deste mundo pelo Demiurgo, não com as mãos, mas pela palavra, concebeu como presente sempre existente, tendo tudo feito e sendo um único, tendo formado os seres pela sua própria, pois eis seu verdadeiro corpo, que não se pode tocar, nem ver, nem medir, que não possui dimensão, que não é semelhante a nenhum outro corpo, pois não é fogo, nem água, nem ar, nem sopro, mas as coisas provêm de si. Ora, como ele é bom, não quis dedicar essa oferenda a si somente, nem para si unicamente ornar a terra, mas enviou para cá, como ornamento desse corpo divino, o ser humano, vivente e mortal, ornamento do vivente, imortal. E se o mundo situou sobre os vivos pela eternidade da vida, o ser humano situou-o acima do mundo pela razão e pelo intelecto. O homem, com efeito, tornou-se contemplador da obra de Deus e prostou-se, maravilhado, aprendendo a conhecer o Criador. A razão, então, Deus distribuiu-a em partilha a todos os humanos, mas não fez o mesmo quanto ao intelecto. Não que ele tenha provado a alguns pela inveja, pois a mesma não deriva do alto, mas é aqui embaixo que ela se forma nas almas dos humanos que não possuem intelecto. Por quê? Então, Pai, Deus não estendeu a todos o intelecto. É que ele pretendeu, meu filho, que o intelecto fosse dado às almas como um prêmio que quisessem conquistar. E onde ele o colocou? Encheu uma grande cratera que havia enviado à terra e ordenou a um arauto que proclamasse ao coração dos homens estas palavras: mergulha-te, tu que o podes, nesta cratera, tu que crês e subirás para aquele que enviou à terra a cratera, tu que sabes por que vieste a ser. Todos aqueles que atentaram à proclamação e que foram batizados neste batismo de intelecto tomaram parte no conhecimento e tornaram-se seres humanos perfeitos porque receberam o intelecto. Aqueles que negligenciaram a escuta da proclamação, aqueles são os logicoi porque não adquiriram o intelecto, ignoram porque nasceram e quais os autores disto. As sensações desses homens são todas vizinhas daquelas dos animais sem razão. Como seu temperamento permanece num estado de paixão e de cólera, não admiram as coisas dignas de contemplação, fixam-se apenas nas volúpias apetites corporais e creem que é para estas coisas que o ser humano veio a ser. Contrariamente, todos aqueles que tiveram parte no dom vindo de Deus, aqueles, quando se comparam as suas obras com as da outra classe, são imortais e não mais mortais, pois atingiram a todas as coisas pelo seu próprio intelecto, as da terra, as do céu e o que se pode encontrar ainda acima do céu, tendo-se elevado a uma tal altura. Viram o bem e, tendo-o visto,
consideraram a permanência cá embaixo como uma infelicidade. Então, tendo desprezado todos os seres corporais e incorpóreos, desejam um único. Tal é, Tat, a ciência do intelecto, possessão e abundância das coisas divinas e a compreensão de Deus, pois a cratera é divina. Eu também quero ser batizado, ó Pai. Se não, desprezas teu corpo, meu filho, não podes amar a ti mesmo. Mas se amas a ti mesmo, possuirás o intelecto, e possuindo o intelecto terás também parte na ciência. Como dizes isto, ó Pai? Impossível, meu filho, prender-se ao mesmo tempo a essas duas coisas, as coisas mortais e as coisas divinas. Pois como há duas espécies de seres, o corpóreo e o incorpóreo, e que essas duas categorias dividem o mortal e o divino, resta apenas escolher uma ou outra, caso se queira escolher, pois não é possível tomar ao mesmo tempo a uma e a outra, e quando só resta escolher, o defeito de uma mostra a potência ativa da outra. Portanto, a escolha do melhor não somente mostra sua existência para aquele que a fez, a mais gloriosa, mas ela diviniza o ser humano e manifesta ainda piedade para Deus. Ao contrário, a escolha do pior acarretou a perda do ser humano e, por outro lado, se não foi, de resto, uma ofensa a Deus, recaiu pelo menos nisto, como as procissões avançam no meio da turba multa, sem serem capazes de produzir coisa alguma por si mesmas, mas não sem oprimir a marcha dos outros. Estes seres humanos, verossimilhantemente a elas, nada mais fazem que processionar no mundo, arrastados que são pelas volúpias corporais. Já que é assim, ó Tat, nós teremos sempre à nossa disposição que vem de Deus, mas que aquilo que vem de nós e corresponda e não seja falto, pois Deus não é responsável. Nós é que somos responsáveis pelos nossos males naquilo em que os preferimos aos bens. Vês, meu filho, quantos corpos nos é necessário atravessar, quantos coros demoníacos, e que sucessão contínua, e quais cursos de astros para nos lançarmos a um único. Pois o bem é intransponível, sem limite e sem fim relativamente a si próprio, sem princípio também, ainda, que para nós pareça ter um quando conhecemos. Apossemo-nos, portanto, desse começo e percorramo-lo com todo desejo, pois é uma via tortuosa abandonar os objetos familiares, presentes para arrepiar caminho para as coisas antigas e primordiais. Com efeito, isto que aparece aos olhos faz nossas delícias, enquanto que o inaparente desperta a nossa dúvida. Ora, as coisas mas são mais aparentes aos olhos, o bem, contrariamente, é invisível aos olhos visíveis. Não possui efetivamente nem forma, nem figura. É por isso que é semelhante a si mesmo e é dissemelhante de tudo mais, pois é impossível que um incorporal torne-se aparente a um corpo. Tal é a diferença entre o semelhante e o dissemelhante e a deficiência que afeta-o. Dissemelhante considera particularmente o semelhante. Ora, a monada, sendo o princípio de todas coisas, existe em todas as coisas, enquanto raiz e princípio. Ora, nada existe sem princípio. Quanto ao próprio princípio, não sai de nada, a não ser de si mesmo, pois é com efeito, princípio de tudo mais. Sendo então princípio, a monada compreende todo o número, sem ser compreendida em nenhum deles, e engendra todo o número sem ser engendrada por nenhum outro número. Efetivamente, tudo o que é engendrado é imperfeito e divisível, extensível e redutível. Ora, nada disso afeta o perfeito, e se o que é extensível deriva sua extensão da monada, sucumbe, por outro lado, a sua própria fraqueza, quando não é mais capaz de conter a monada. Tal é, portanto, ó Tat, a imagem de Deus, que desenhei para as com o melhor de minhas forças. Se a contemplas como é, e a representas com os olhos do coração, creia-me, criança, encontrarás o caminho que leva às coisas do alto. Ou, antes, é a própria imagem que te mostrará a rota, pois a contemplação possui uma virtude própria. Aqueles que uma vez já a contemplaram, toma em sua posse e os atrai assim como disse, o ímã atrai o ferro. Fim do estudo de hoje. Se você quiser se unir à nossa comunidade de estudo do Corpus Hermeticum no WhatsApp, comente "Eu quero" nesse vídeo que lhe enviarei o convite. Todos são bem-vindos.